Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Re'eh, que vai de Deuteronômio 11, 26 até o 16, 17. A Parashá, ela tem um nome interessante, porque Re'eh significa observe, significa veja. Mas, ver o quê? Vamos tentar entender essa primeira palavra da Parashá? Vamos lá. Veja, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Puxa vida. A Parashá então já começa falando para a gente sobre o fato de eu ter que observar, ver, que está sendo colocado, está sendo me ofertado um canal de possibilidade para que eu escolha ou a bênção ou a maldição. Então, são dois, mas eu tenho que escolher um. Então, veja bem, o que a grosso modo, né, o que significa, né, essa questão do Re'eh, né? O que significa isso? A palavra Re'eh, ela vem de uma raiz em hebraico, tá? Que é Ra'ah, e entre várias coisas que estão na raiz dela, tem a raiz Ro'eh, que significa visão profética. E também Mar'ah, que significa visão de revelação. Então, o que é que Moshe está querendo dizer ao povo de Israel sendo a boca do Eterno? Vamos então tentar entender. Vamos falar primeiro de Re'eh. Re'eh é uma forma que o Eterno está se comunicando com o povo de Israel para dizer o seguinte: eu quero dar para vocês uma visão profética, eu quero trazer uma revelação para vocês do que é caminhar na bênção e na maldição. E eu gostaria que vocês pudessem ter a liberdade de escolher entre um ou outro caminho. Então, o próprio Eterno está dando a eles essa condição. Lembrando que a etimologia da palavra Re'eh está conectada com isso. É um sinal, é uma aparência, algo que eles podem ver. E tem uma outra palavra que está na mesma raiz que é Marã, e de novo nela significa espelho. Veja bem, o Eterno está convidando o povo de Israel a fazer o seguinte: olhe-se no espelho e faça a sua escolha. O que você vai escolher? A bênção ou a maldição? E às vezes, irmãos, fica parecendo assim: nossa, Rabino, dá até vergonha de falar um negócio desse, mas é lógico que todo mundo escolheria a bênção. Será? E se eu provar para você que na prática é diferente? Vamos ver isso? Então, deixa eu inverter a coisa e falar um pouco agora sobre maldição, porque isso aqui é muito interessante, irmãos. Vamos começar pela maldição para a gente depois terminar na bênção. A palavra maldição, Kelalã, ela é traduzida geralmente, né, como desprezível ou sem valor, ou maldição, no sentido da palavra ela ser colocada, a pessoa ela é colocada num estado em que ela fica limitada e que ela está ausente, desconectada da bênção do Senhor. Na raiz da palavra tem Kelolel, que significa desprezível ou sem valor, e Kikalon, que significa desgraçado, ou seja, alijado, separado da graça. Mas como a pessoa chega nesse ponto? Então, aí tem a tradição judaica, que vai falar para a gente uma coisa também muito interessante, tá? Um líder
ele tem um papel. Qual é o papel do líder? Apresenta as opções e leva a pessoa a fazer a escolha certa, que no caso seria a bênção. Então, Moshe, ele fez todo esse papel e ele buscou influenciar o povo de Israel para que eles escolhessem a bênção. Então o que ele estava dizendo? Veja, tem uma visão profética, tem uma revelação do Eterno, o que é escolher a maldição. Pare um pouco e tente raciocinar, para que você se coloque numa posição em que você esteja vislumbrando a maldição. E por que isso? Porque o resultado da maldição é a desobediência. E aí que eu falo para você que na prática a coisa não funciona como na teoria. E por quê? Porque você pega uma pessoa ou um grupo de pessoas e você começa a ensinar. Você ensina a Torá, você ensina a Brit Hadashah, você, na prática, você vive a palavra para eles. E você chega nessa paraxá e fala da diferença de uma coisa e da outra. E como Moshe vai dizer, nós dissemos muitas vezes, irmãos, escolha a bênção. Escolha ser obediente. Num primeiro momento, as pessoas ouvem e dizem assim, ó, Rabino, legal, eu vou fazer isso, eu vou viver na bênção, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor está ensinando para a minha vida poder decolar. Só que na prática, vão se passando os dias e as pessoas começam a ter atitudes estranhas. Entre elas começam a questionar o que está sendo ensinado. E elas acham que o que elas receberam não foi lá aquela coisa que traria tanta bênção e sucesso para elas. E elas automaticamente escolhem o quê? Escolhem o seu próprio caminho, que é o da desobediência. Essa atitude no mundo espiritual dispara algo que começa a produzir uma limitação na vida da pessoa. E essa pessoa, quando ela não se arrepende e volta, ela começa a tomar um caminho que vai levá-lo à destruição. Por isso que a raiz da palavra maldição aqui, aquela lã, neste caso, né, ela é desprezível ou sem valor. Porque a pessoa passa a ter atitudes que você diz assim, como assim? Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está agindo dessa forma, atraindo sobre si a desgraça? Porque mais dia, menos dia, isso acontece na vida da pessoa. E não adianta, irmãos, porque eu costumo usar uma expressão com o nosso pessoal, um dia a conta chega. E a conta vai chegar. E aí a pessoa depois ela começa a reclamar, mas antes disso, o que ela faz? A pessoa diz assim, eu não estou feliz, eu não estou contente, eu não acho que tem que ser assim, eu quero fazer do meu jeito. Lógico que a pessoa não diz isso, mas a atitude dela é assim. Ela diz, ó, eu não estou feliz, eu não quero ficar aqui, eu quero fazer outra coisa. E vai. E aí, irmãos, essa visão profética, essa revelação, cai toda por terra, porque a pessoa ignora tudo aquilo que a Bíblia está dizendo e pressupõe que a sua decisão vai ser a melhor. Então, ela abraça a maldição. Ela traz para si. Por isso, eu queria te dizer uma coisa. Quando alguém faz uma coisa errada e essa pessoa começa a derivar pelo caminho da desobediência, não há necessidade de se amaldiçoar ninguém. A própria pessoa já está se amaldiçoando. Isso é automático, essa é a etimologia da palavra, tá? A gente não precisa fazer nada, porque ela mesma já está se amaldiçoando.
Então, a pessoa começa a entrar num estado em que as coisas que ela achou que não precisava fazer, que ela achou que era do jeito dela, ela vai descobrir que todo aquele universo que ela criou na mente dela vai começar a desmoronar. E, nesse caso, também existem duas possibilidades. A possibilidade da pessoa se arrepender, retornar e falar assim, me perdoa, eu errei, me ajuda. Eu quero voltar para onde eu errei e tomar o outro caminho. Ou então, tem aqueles que são braço duro, né, que a gente costuma dizer, não dão o braço a torcer e ficam ali até que coisa pior aconteça, por causa do orgulho. E isso, infelizmente, acontece. Só que Moshe está diante do povo agora e está dizendo para eles assim, olhem, prestem atenção para vocês vislumbrarem o que pode acontecer com vocês. Inclusive, você vai ver que o número de punições para a maldição é muito maior do que aqueles da bênção. Por quê? Porque a maldição ela tem uma amplitude maior. Ela causa um estrago muito maior. A bênção, quando ela ocorre, ela vem e o seu efeito é duradouro. A maldição, ela vai puxando, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E nada está tão ruim que não possa piorar. Entende? Então todas essas coisas, elas já estão conectadas entre si. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E é o que acontece. A pessoa, quando ela faz isso, ela acaba então permitindo que as trevas entrem e comecem a levá-la por caminhos nos quais ela vai ter cada vez mais problemas. Por quê? Porque a maldição se instalou na vida dela. E aí, irmãos, a gente tem coisa que a gente precisa parar para entender. Eu vejo pessoas falando assim, eu preciso fazer quebra de maldição e tratar. O que a gente precisa fazer é pedir perdão, obedecer e começar a fazer o certo. Simples assim. Obviamente que existem casos em que a pessoa precisa se consertar com outros. Aí ela vai estar voltando e quebrando algumas coisas do passado, para que a bênção possa retornar e fluir na vida dela. Mas você vê que Moshe, sendo a boca do Eterno, estava dizendo, vejam, olhem, prestem atenção e observem, tenham uma visão profética, tenham uma revelação do que vai ser no futuro. E é engraçado, irmãos, porque quem opta pelo caminho da desobediência, quem não quer obedecer, essa pessoa geralmente ela tem algo em mente. Nenhum mal vai me acontecer porque eu estou certo. Eu estou fazendo do meu jeito, eu estou indo pelo caminho que eu acho que é o correto, mas nada de mal vai me acontecer. É como se essa pessoa estivesse blindada por alguma coisa que não é o Eterno, obviamente, porque o Eterno ele não consente com a desobediência. O Eterno não avaliza, irmãos, desobediência, rebelião, roubo. Ele não avaliza nada disso. A pessoa vai falar assim, mas eu fiz isso porque o Eterno mandou. Como nós já ouvimos muitas vezes gente falando assim, o Senhor me mandou fazer isso. E quando você vai ver, foi o Senhor, mas não foi o Senhor que nós servimos, foi um outro. Entendeu? Ou era um senhor diabo ou era um senhor carne, dando as ordens para a pessoa poder ir por aquele caminho. E aí, a maldição ela vai tomar conta da vida da pessoa. Por isso, Moshe, ele está sendo tão explícito para fazer isso. E por isso, a maldição, ela quando vem, ela vem para poder causar algo terrível na vida da pessoa. E eu quero repetir, isso aqui precisa ficar muito claro, para que todos entendam. Para a pessoa ser amaldiçoada, basta ela desobedecer.
ela pega um preceito e desobedece. Naquele momento, abriu-se uma brecha, um caminho para o diabo poder entrar. Acabou. É muito simples de acontecer, é muito rápido de acontecer. Por isso, nós precisamos estar numa posição em que nós devemos vigiar. Não é só orar, é orar e vigiar. Ver o que nós estamos fazendo. Nós precisamos, de vez em quando, fazer uma autoavaliação e se perguntar: o que eu estou fazendo está certo? A minha conduta está de acordo com a Escritura? E perguntar para uma outra pessoa que conhece mais de Bíblia, que tem uma vivência melhor e que também te conhece, para poder te dizer: me avalia, por favor. Geralmente, os melhores avaliadores são os que estão dentro da nossa casa, porque o pessoal da família conhece a gente bem. Cada vírgula, cada ponto, cada coisa, a pessoa conhece o caráter assim, de uma forma sensacional. Então essa pessoa, ela tem uma condição de te avaliar melhor, ok? Vamos voltar agora para o lado de lá, né? Vamos falar um pouco agora da bênção, tá? Eis que ponho hoje diante de vós a bênção, tá? Olha que coisa bacana que é a questão da bênção, né? Porque a bênção, o livro de Provérbios diz que ela enriquece e ela não acrescenta dores. E a palavra bênção, a brahá, em hebraico, ela também é um acrônimo. Que se você pega cada uma das letras, eu vou falar um pouquinho disso agora, você tem um caminho para você poder seguir. Então, primeiro é a brahá, que é a bênção constante para todos aqueles que obedecem, a própria bênção, com a letra Beit. Depois nós temos a letra Resh, que significa refuá. Então, o que está implícito na bênção? Que eu tenha saúde. Porque, irmãos, a saúde é algo extraordinário. Quem tem saúde faz qualquer coisa, vai a qualquer lugar e a pessoa faz acontecer. Mas se a pessoa perdeu a saúde, e isso está incluído na maldição, se a pessoa perdeu a saúde, ela já não tem disposição, ela já não tem direção, ela já não tem nada. Então ela passa a se comportar de uma forma muito assim, reservada, ela se coloca numa condição em que ela não tem mais forças para fazer nada. Depois nós temos a letra Raf, que vem dessa letra temos o termo Kavod, que significa glória, peso, majestade, respeito. Para mim receber esse peso, essa majestade do Eterno, eu tenho que respeitar a palavra do Eterno e cumpri-la. Será que é tão difícil a gente parar para obedecer a palavra do Eterno? Será, irmãos, que é tão difícil a gente colocar na nossa mente que eu tenho que obedecer? E muitas vezes, irmãos, as pessoas me procuram e falam assim: Rabino, tem que ter uma fórmula, tem que ter um jeito da gente alcançar o sucesso. Inclusive, a letra Re, ela está na raiz da palavra Hatzalah, que é sucesso. Como que eu tenho uma fórmula para o sucesso? Porque o final da bênção é o sucesso. E a pessoa me pergunta, qual que é a fórmula? E eu digo, eu vou falar para você. Obedeça. Tá, mas e o que mais? Obedeça. Não, Rabino, eu estou falando sério. E o que mais? Obedeça. Não, o senhor está brincando comigo. Eu falo, não. É tão simples que as pessoas não acreditam. Por quê, irmãos? Porque não é qualquer um que consegue obedecer. Às vezes, e eu falo isso com dor no meu coração, as pessoas procuram outros caminhos porque elas não acreditam naquilo que a gente diz. E elas vão procurar outra coisa. Elas vão procurar
um outro direcionamento, uma outra pessoa que fale para ela assim, ó, você tem que fazer X, Y, Z, ainda que não dê certo. Mas elas vão falar assim, eu tentei. Mas obedecer mesmo, que é o simples, as pessoas não querem. E olhe só, que interessante, irmãos. Veja bem, que interessante. A palavra Kelalã, que é maldição, ela tem uma gematria de 165, que é a mesma gematria da palavra Haetz, a árvore. Ou seja, por que a maldição entrou na vida do homem? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não se arvorasse a querer ter um conhecimento que não lhe era permitido naquele momento, nós ainda estaríamos gozando da vida eterna, com Adão e com todos aqueles que já tinham nascido no mundo até o dia de hoje. Mas, como foi feita uma decisão na direção da desobediência, então a maldição entrou. Então veja que a bênção, ela é algo que é simples da gente poder receber. Basta a gente obedecer. E a bênção, irmãos, ela precisa ser proclamada. A bênção, ela é um reconhecimento da nossa fidelidade para com o Eterno. E quando eu faço uma bênção sobre um alimento, faço uma bênção antes de dormir, faço uma bênção quando eu vou sair, dentro da minha oração, porque nós começamos a nossa oração assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Nós começamos as nossas orações reconhecendo quem é o Eterno. E quando nós fazemos isso, nós estamos então indo por um outro caminho. O caminho do reconhecimento de que a minha obediência está gerando algo diferente. Então, a Torá, ela é muito simples para poder mostrar isso para a gente. Não tem mistério, não tem aquelas coisas, eu vou procurar um código, vou procurar alguma coisa, mas, não, eu vou. Não precisa. Não precisa, você só precisa parar e obedecer. Você só precisa parar e buscar o Senhor e falar assim, Senhor, eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Entendeu? E a Torá continua fazendo o seguinte, tá? Está escrito, olha, eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Eterno vosso Elohim. Só cumprir mandamento. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos do vosso Elohim. E vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A maldição, irmãos, ela implica numa outra situação. Ela implica que a pessoa, ela vai começar a ter idolatria. A maldição, ela gera idolatria. Porque a pessoa vai começar a buscar outros tipos de coisas que são desnecessários como apoios. E aquilo vai ser para ela como se fosse seu Deus. Por isso que é uma coisa terrível a gente mexer nessa questão. E aí, o Eterno coloca os céus e a terra por testemunhas contra nós, contra os desobedientes. Então, quando o homem escolhe desobedecer, as testemunhas não são só o rabino, as pessoas da congregação, as pessoas da sua igreja. Os céus e a terra, eles se tornam testemunhas de que você foi abordado e avisado, você foi ensinado que havia um caminho diferenciado que você poderia ter seguido, mas preferiu desobedecer. A pessoa que ela vai nessa direção, ela vai perceber que a sua vida se torna tortuosa,
com obstáculos, uma vida obscura, uma vida triste. Ela já não tem mais alegria. Parece que tudo que ela vai fazer tem um acidente aqui, uma outra coisa ali, tem um problema aqui, ela é enganada. E por que isso? Porque ela decidiu que ela queria ir por um outro caminho. Um caminho que não gera vida, que vai levar à morte. E a morte, irmãos, ela vai começar no âmbito espiritual. A pessoa vai começar a morrer espiritualmente. Vai morrer. Até que ela chegue numa condição em que não tem mais volta. Sabe? Então, a gente precisa parar para entender isso e para a gente falar assim, puxa vida, eu preciso fazer uma decisão na minha vida, eu preciso enxergar lá adiante e preciso ter uma visão profética. O que é que eu vou escolher? Relembrando o que eu disse no princípio desse vídeo, geralmente, irmãos, quem escolhe desobedecer, acha que não vai ter problema nenhum, ele vê lá na frente a vitória dele, mesmo estando em desobediência. Então essa visão que ele está tendo não é uma visão profética, e essa visão não está vindo do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque essa pessoa, ela julga que ela pode fazer algo que não está correto, mas mesmo assim vai dar certo, né? É o ladrão que sai para roubar e diz assim, se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. Ele coloca o eterno como seu parceiro de roubo, esperando que tudo dê certo. Veja só que loucura isso. Mas é assim o padrão que as pessoas têm, entendeu? Então, quando a gente para falar assim, puxa vida, eu vou obedecer, aconteça o que acontecer, eu vou tomar uma resolução de firmemente obedecer ao Senhor. Por quê? Porque o Eterno já tinha dado uma promessa para Israel. Ele já deve ter dado promessa para a sua vida. E quando ele deu a promessa para Israel, ele diz assim, porque vocês vão passar o Jordão para possuir a terra que o Eterno, vosso Criador, vai te dar. Vocês vão possuir e vão habitar nessa terra. Mas tenha cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos proponho. Deuteronômio 11:32. Nesse caso, eles já estavam cientes de que o Eterno iria dar a promessa para eles. Era só o seguinte, chegou lá, continua obedecendo. Não mude de padrão. Eu tenho casos, irmãos, de vivência aqui, são só 34 anos falando sobre Israel, e nesse tempo, irmãos, nós tivemos pessoas que nós oramos, jejuamos, ajudamos a pessoa, ela saiu do estado de zero, de dívida, de quase perder tudo, para se tornar um empresário bem-sucedido, e quando chegou nesse ponto, largou o Senhor, foi embora. A pergunta é, a bênção que essa pessoa recebeu teve alguma utilidade espiritual? Não. Era melhor ela ter ficado endividada, mas na presença do Senhor. Por quê? Porque a pessoa perdeu o juízo. Não há uma outra forma da gente falar. Ela perdeu o juízo e abandonou o Senhor. E tem muita gente, irmãos, que fala assim para mim, não, Rabino, não precisa se preocupar não, porque eu não vou, me ajuda em oração, eu vou continuar fiel, eu vou estar aqui, eu vou fazer as coisas e tudo. Puxa vida. E quando eu ouço determinadas frases, eu já sei que aquilo não vai dar certo. Sabe? Tem uma frase, irmãos, que as pessoas dizem, eu não sei dos irmãos, mas comigo isso é líquido certo de acontecer. A pessoa fala assim, Rabino, no dia que eu estiver bem de vida, eu vou ser fiel ao Senhor e vou te abençoar. Veja bem o que essa pessoa disse.
Primeiro, ela tem que ser fiel ao Senhor com ou sem dinheiro. Para abençoar uma outra pessoa, isso é um outro aspecto, mas para ser fiel ao Senhor, você tem que ser de qualquer jeito. E a pessoa chega e diz, não, quando eu tiver condições financeiras, sabe, aí eu vou ser fiel. E eu vou dar um dízimo bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Minha experiência, essa pessoa nunca conseguiu nada na vida. E não foi uma que nós vimos, foram várias. Entendeu? E existiram pessoas também que pediram para a gente orar e falaram assim, ó, fica tranquilo que a hora que eu entrar na bênção, você é o primeiro que eu vou te reconhecer. Tem gente que nós estamos esperando até hoje. Não que a gente esteja cobrando, irmãos, mas é algo muito sério quando a gente se compromete com a palavra. Porque a palavra ela tem poder, entendeu? A palavra ela carrega um poder e isso é uma coisa tão extraordinária que quando você é imbuído de autoridade e você libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa no espírito, aquela palavra se cumpre. E aí vem a bênção. Por quê? Aquela palavra ela é liberada abrindo caminho no mundo espiritual para que a vida da pessoa possa alcançar um padrão de excelência. Acontece, né? E aí nós temos tudo isso conectado com bênção e com maldição. E tem uma outra coisa, sabe, irmãos, que a gente precisa fazer. A gente precisa ser realmente fiel ao Senhor. Para quê? Para Ele nos manter no padrão da bênção. E a gente precisa entender que enquanto eu sou fiel no pouco, eu tenho a possibilidade de receber mais, continuar fiel até chegar no muito. Mas quando uma pessoa nem no pouco é fiel, como é que ela almeja chegar mais adiante? E a bênção, irmãos, é algo que, puxa vida, não é difícil de você entrar nesse estado, de você ter shalom, sabe? De você poder ter clareza para fazer as coisas, como eu falei agora há pouco, da saúde, para você alcançar o sucesso. Aí você vai ter a sua mente boa, você vai ter alguém que vai te guiar e vai te aconselhar e vai dizer assim, vá e faça isso. E o teu empreendimento vai dar certo e você vai alcançar sucesso. E isso, irmãos, em qualquer lugar por onde você for, porque veja bem, em Deuteronômio tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante. Olha só, Deuteronômio 12:10, ele diz assim, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o eterno vosso Criador. Presta atenção agora. E vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Você imagina que o Senhor vai te abençoar tanto que os teus inimigos, sejam eles de ordem financeira, espiritual, sentimental, familiar, ministerial, esses inimigos, quando a gente obedece e você enxerga a coisa da forma correta para fazer o que tem que ser feito, esses inimigos, o Senhor te dá repouso deles. Isso significa que vai parar todos aqueles ataques. E você e eu vamos poder morar seguro. A gente vai habitar, vai falar assim, ufa, eu tenho agora uma segurança que eu não tinha antigamente. Agora eu posso caminhar dessa forma aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque o Senhor me deu descanso dos meus inimigos. Porque existem tempos, irmãos, de luta, mas tem hora que a luta tem que acabar. Entendeu? E nós temos que ter tempos de paz. Assim como foi no reinado de Shlomo HaMelech, o rei Salomão. O reinado anterior, David HaMelech, o rei Davi, foi um reinado de muita guerra, de muita luta, de muita edificação espiritual e derrota do mundo espiritual através de David. E quando Shlomo ele assume, ele não tem a mesma estrutura espiritual de David HaMelech. Ele assume com estrutura espiritual diferenciada, então ele precisa de descanso, porque ele não é um guerreiro. Mas mesmo os guerreiros,
precisam de tempos de descanso. Entende? Então, essa paraxá, ela vai poder dar isso para você e para mim. E quando você chega num determinado ponto, aqui Deuteronômio 12:15, diz assim: porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás carne segundo a bênção que o eterno teu Criador te dá, dentre todas as tuas portas. Você acredita nessa palavra? Você acredita que você vai poder comer e beber o que você quiser? Lógico que dentro do padrão da Bíblia. Mas você vai poder comer o que você quiser. Você vai poder se sentar em lugares e vai dizer assim: eu quero comer isso, isso, isso. E eu não quero ver quanto custa. Eu quero comer porque eu estou com vontade de comer isso aqui. Isso, irmãos, está ligado à bênção. E antes da bênção tem a obediência. E tem a promessa. Para que a gente possa participar disso. Sabe como? Com alegria. A gente come, bebe, vai falar assim: Senhor, eu quero te louvar. Obrigado, Senhor, expressar nossa gratidão, nosso louvor. Por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, precisa olhar e ver o quê? Eu quero a bênção. E por que eu estou sendo tão enfático nisso, irmãos? É para que você que está aí me assistindo possa, de fato e de verdade, fazer uma autoavaliação da sua vida. Tá tudo certo? Não, Rabino, tem coisa que não tá. Para consertar, para obedecer. Para fazer as coisas certinho. E deixa a bênção, então, começar a entrar no contexto da sua vida. Ela vai consertar uma coisa, ela vai consertar outra. Ela enriquece a sua vida e não permite que haja dor. Porque a maldição, ela vem como um fluxo. E ela causa muita dor. Ela causa muito desgaste mental, desgaste espiritual. Sabe? Ela causa desgaste emocional. Aí as emoções ficam à flor da pele. Por quê? Para cada lado que você vira tem um problema. Misericórdia. E quem está na bênção, para cada lado que ele vira, ele está resolvendo um problema. Você entende a diferença? Então, estas coisas, irmãos, elas precisam alcançar a nossa vida. E para que isso possa acontecer, o Senhor diz: olhe, pare e olhe para a minha palavra. Veja na minha palavra o que você precisa fazer para que você possa entrar no padrão da obediência. Comece a obedecer nas pequenas coisas. Comece a ser grato ao Senhor por tudo. Antes de comer, agradece. Depois de comer, agradece de novo. Vai fazer alguma coisa, bendiga o nome do Senhor. Está ocorrendo algum detalhe que você não está sendo muito satisfatório para você, louve ao Eterno. Mas tenha uma vida justa, uma vida dentro do padrão das Escrituras. E vai haver uma mudança na sua vida. A bênção vai tomar o lugar da maldição. E a sua vida ela vai começar a entrar num padrão diferenciado. Ao invés dela ser turbulenta. Eu não sei se os irmãos já viajaram de avião, mas existem certos momentos, nós passamos por isso, nós estávamos viajando e passamos por uma turbulência, o avião chacoalhava. E ali dentro a gente sente muito medo, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a aeronave, enquanto ela está nesse padrão, sendo chacoalhada. Mas depois que ela sai daquele padrão, ela entra num padrão de calmaria. É aquele voo, sabe, tranquilo. Então nós precisamos voltar para esse voo tranquilo. E dentro desse aspecto nós olhamos e dizemos assim: o Senhor cuidou até agora, Ele vai continuar cuidando. E agora que eu estou debaixo dessa obediência, eu vou começar a desfrutar da bênção. Vou começar a ser enriquecido pouco a pouco por essa bênção. E vou passar isso para a vida de outras pessoas. Por isso que Moshe,
queria tanto que o povo de Israel entendesse isso. Por isso que Moshe lutou tanto pelo povo, para mostrar isso para eles, para que eles pudessem alcançar a promessa que o Eterno tinha feito lá atrás aos antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. Existem coisas, irmãos, que os nossos antepassados não puderam desfrutar, mas que nós poderemos em nome de Yeshua. E eu gostaria que você, hoje, pudesse parar para pensar e se autoavaliar. E perguntar para si mesmo, que padrão que eu estou vivendo na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Onde está o meu erro para que eu possa estancar isso, parar de errar, começar a acertar e a partir de então eu entrar num outro padrão de vida e poder desfrutar da bênção do Senhor? Fica aí a colocação, cada um responde por si, para que nós possamos ter uma vida de bênção, de sucesso e de vitória na presença de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Toda Rabá.